Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre saídas do Goiás. E nesse momento parece que eu me sinto gravando aqui os vídeos como se tivesse voltado lá para o começo do mês de dezembro, utilizando os mesmos argumentos que eu falava sobre o técnico Armando Evangelista, sobre a diretoria do Goiás, sobre a montagem do elenco e sobre jogadores que até poderiam ser opções interessantes em uma realidade de Série B, mas que estão completamente desgastados com o torcedor, e isso não adianta, cara. Essa tentativa de recuperação só se for um grande craque, um ídolo ou algo nesse sentido que está passando por uma fase ruim. Agora, o jogador que nunca demonstrou qualidade alguma, você não pode fazer essa insistência e dar um tapa na cara da torcida e até mesmo prejudicar o jogador de não poder viver um novo cenário, e os outros companheiros de time também, que acaba carregando, querendo ou não, aquela carga negativa. Então eu vou usar os mesmos argumentos da saída do Armando Evangelista do ano passado. Parece que eu voltei para dezembro e gravando os vídeos aqui com vocês. A diferença que com 13 jogos, né, do Campeonato Goiano e mais um da Copa Verde de 2024, mais contratações, de novo, saídas e contratações horrorosas para o ano do Goiás, tá? Se fosse para mim colocar dentro de um critério, não acho que o Zé Ricardo é o maior responsável por isso, apesar também que teve os seus erros nas mexidas, nas indicações de jogadores, a mesma coisa do Armando Evangelista na temporada passada. Mas chegar aqui agora e culpar somente o Zé Ricardo, acho que seria de uma justiça tremenda. Tudo bem, está invicto, é campeonato goiano, o que não quer dizer muita coisa quando o Goiás foi exigido na temporada, e isso é até uma crítica para todos os clubes aqui da capital, esse levantamento feito pelo Geliezer Paulo, um abraço para ele, dos jogos difíceis, Goiás e Atlético, Goiás e Vila Nova, Aparecidense, ou o Vila Nova, o Atlético, enfim, contra esses clubes, somente o Vila venceu. O Vila venceu o clássico contra o Atlético e venceu o Aparecidense. No restante, nenhum venceu os jogos difíceis. Então, assim, é uma coisa de louco. Acho que o Atlético vai ganhar o Goianão, tranquilo, tá? Não consigo enxergar de outra maneira agora com essa eliminação do Goiás, né? A gente olhando sem aquele cenário de torcedor. Mas culpar só o Zé Ricardo também acho que seria de um absurdo muito grande. Também tem a parcela de culpa da diretoria do Goiás, mas eu não consigo não enxergar uma causa e efeito também das pessoas que mandam no clube, né? Eu não quero citar nomes aqui para evitar problema para o canal, tá? Nunca fui ameaçado, nem nada desse sentido, mas eu busco evitar, tá? Porque eu sei como funcionam as coisas no Goiás e também num cenário aqui do futebol brasileiro, onde o melhor é sempre passar pano, elogiar, enfim, tentar fazer o torcedor de besta, né? Como são grande parte das entrevistas, por exemplo, de técnicos, de jogadores, de executivos. Acho que o Zé Ricardo foi até sincero demais na sua declaração e provavelmente será demitido muito mais por isso do que qualquer outra coisa, né? O ego do Goiás, de quem manda no clube, é gigantesco. Se fosse para mim colocar em uma lista, usando o mesmo argumento da temporada passada, alguns jogadores que até poderiam ser opções interessantes em uma composição de elenco na Série B, não tem como, porque está desgastado com o torcedor. Como, por exemplo, o Alan. Eu sempre falei aqui no canal, o Alan e o Anderson Oliveira poderiam ser boas peças para a Série B do Campeonato Brasileiro, composição do elenco, em determinado momento engata uma sequência como titular, mas nunca uma unanimidade. O que o Goiás faz? Tenta recuperar o Alan com o técnico Zé Ricardo, até consegue em determinado momento da temporada. Acho que o Alan está até jogando melhor do que no ano passado, mas bem longe de ser um jogador decisivo, até mesmo para uma realidade de Série B, e mais ainda, está queimado com o torcedor. E aí, na hora que você traz um jogador, ou mantém um jogador que já tem esse aspecto com a torcida, não tem jeito. É igual o Getúlio, por exemplo, sempre falei, quando ele foi contratado, se o Goiás trouxer um centroavante mais experiente, como foi a contratação do Ângelo Rodrigues, tá bom, o Getúlio pode ser um reserva decente para uma Série B. O cara não demonstrou nenhuma qualidade nos jogos que fez até aqui na temporada. O Vinícius, uso desse mesmo argumento, apesar de ser um jogador mais caro, né, para ser só um reserva, poderia sim ajudar na Série B do Brasileirão, mas não conseguiu demonstrar nada, nem no Campeonato Goiano, nem na Copa Verde, apesar da lesão. Tem um salário alto e já vem também queimado com o torcedor. Então, desses jogadores, de fato, eu buscaria sim uma reformulação. Vinícius, Getúlio, o Alano, talvez até mesmo o Brenner Culano, se o Goiás trouxer aí mais dois centroavantes, né, para a posição, e não para por aí, tá? Se a gente for colocar aqui hoje, quem tem oferta para deixar o clube, ou pelo menos sondagens, o Getúlio tem um interesse
da Chapecoense em contar com seu futebol. O Vinícius também, existe um interesse do Paysandu, tá? No restante também a gente vai ter que aguardar. O Goiás, que tem contrato com todos esses jogadores até o final da temporada, nenhum se encerra, por exemplo, ao final do Goianão. Tá? Outros jogadores também